Sim, eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver fonte linear TL431, dimensionando as resistências de referência aplicada à fonte de tensão linear. Nos últimos tutoriais eu falei sobre o transistor série, como verificar se ele está operando dentro dos limites, e usei como exemplo um circuito muito atual, uma fonte linear usando o TL431. Então, um dos seguidores perguntou: como dimensionar as resistências do TL431, o potenciômetro e tudo mais? Bela pergunta! É isso que eu vou fazer nesse tutorial, respondê-la. Eu fico muito feliz quando o pessoal comenta os vídeos, dá sugestões, corrige e critica. Todos esses comentários são muito úteis para orientar os próximos vídeos, e eu vou tentar atender a todos, claro, um de cada vez. Então, se eu disse que ia fazer um vídeo no seu comentário, é só aguardar que ele vai sair logo em seguida. O seguidor que fez a pergunta é o José Carlos, um dos seguidores mais antigos do canal. Espero dizer isso na live dos 100 mil inscritos. Vamos lá? O circuito da fonte de tensão é mostrado na figura. O seu funcionamento é mostrado com todos os detalhes no vídeo Que Diacho de Componente é Esse, parte 3. A tensão de saída desse circuito é dada pela equação mostrada na figura e depende dos valores das resistências R1 e R2, simples assim. Se você usar um potenciômetro ou trimpote no lugar de R1, então a tensão de saída poderá ser ajustada entre o valor mínimo, a tensão de referência do TL431, que é igual a 2,5 volts, e a tensão máxima dada pela equação, onde R1 é o valor do potenciômetro. A equação é clara, mas quem eu devo escolher primeiro? R1 ou R2? Na teoria não importa. O que importa é a relação. É como perguntar quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Mas, e sempre tem um mas, precisamos observar os detalhes práticos. E aí, é melhor começar a dimensionar por R2. O primeiro motivo é que R2 está em paralelo com a tensão de referência, que eu sei o valor. Vou até colocar e salientar no diagrama. Por isso, a tensão de saída mínima é 2,5 volts. Isso vai acontecer quando o cursor do potenciômetro estiver todo voltado para a tensão de referência, como mostra a figura. Se eu souber a corrente que circula por R2, então fica fácil calcular a resistência R2. Então, o segredo para dimensionar R2 é a corrente nessa resistência. Vou chamar de I2. Agora entra em cena outro aspecto prático importante do TL431. A corrente na entrada do pino de referência é praticamente zero. Pode ser desconsiderada. Algo similar ao que acontece com as entradas dos operacionais. Isso é fantástico. É a chave do problema. Então, olhando para o nó da referência, se a corrente para o pino de referência é zero, a corrente que irá circular por R1 é a mesma que circula por R2. Vou ajustar o nome. Vou chamar de I12. Todo o problema agora ficou concentrado na corrente I12. Eu vou dar uma dica prática. A dica do professor Bairros. Escolha I12 igual a 10 mA, de preferência, ou o mais próximo possível desse valor. No exemplo da figura, se I12 for igual a 10 mA, a resistência R2 pode ser calculada facilmente pela lei de Ohm. A resistência R2 é igual a 250 ohm. No circuito original está 330 ohm. Eu disse de preferência. No caso particular desse circuito, quando eu fui montar, vi que não tinha resistência de 250 ohm. Então escolhi a mais próximo que eu tinha, 330 ohm. Simples assim. Para finalizar, vou mostrar um exemplo simples. Aqui o TL431 está sendo usado como um zener de 6 volts, alimentando uma carga de 30 mA. A sua missão é: determine as resistências no circuito da figura. Primeiro, vou colocar todos os dados conhecidos. Já está escrito no diagrama: tensão de saída VO igual a 6 volts, corrente na carga igual a 30 mA. Vou colocar a tensão de referência, 2,5 volts. Vou dar um valor para R2, e então calcular R1.
Para facilitar, vou trabalhar a equação para encontrar a relação entre R1 e R2. Assim fica mais fácil determinar R1. Vou colocar os valores da tensão de saída 6 volts e da tensão de referência 2,5 volts na equação. Vou passar o 2,5 volts para o outro lado da igualdade. Vou fazer a divisão. 6 dividido por 2,5 dá 2,4. Passando o 1 para o outro lado da igualdade, subtraindo e pronto! Temos a relação das resistências. Agora vou determinar R1 considerando R2 igual a 220 ohm, o ponto de partida. A dica: vou escolher R2 igual a 220 ohm porque é o valor comercial comum, aquele de 5% mais próximo de 250 ohm. É só isolar R1, substituir os valores e calcular. Deu 308 ohm. Esse não é um valor comercial. Isso vai acontecer na maioria das vezes. Então, o que fazer? A tabela dos resistores comerciais é mostrada na figura. Você pode colocar o resistor mais próximo e tolerar o erro, porque um erro sempre vai existir. Você pode colocar um trimpote, se tiver espaço. É sempre a opção mais precisa. Você também pode usar uma resistência de precisão. O erro vai diminuir bastante. Você pode fazer várias combinações com vários valores e até associando resistências para construir R1. Depois de várias tentativas, eu achei a combinação da figura, que garante um erro mínimo, somente devido à tolerância das resistências. Esse professor Bairros. Então eu fiz R2 igual a 300 ohm, com tolerância de 1%, e R1, duas resistências em série, uma de 300 ohm e outra de 120 ohm, tudo de 1% de precisão. Veja como fica o diagrama atualizado. Agora falta calcular R10. Para isso vou usar a lei de Ohm simples, só tem que saber a tensão e a corrente nessa resistência. A tensão é só usar a lei das malhas na malha da figura. Está entrando 9 volts, estou gastando 6 volts na saída, sobrou 3 volts para a resistência R10. Simples assim, qualquer criança brinca e se diverte. A corrente é só somar a corrente no nó VO. A corrente na carga está escrito lá, ó, 30 mA. A corrente nas resistências R1 e R2 é a mesma e pode ser determinada pela corrente na resistência R2, tensão de referência sobre R2. Isso dá 8,33 mA, aproximadamente 10 mA. Lembra lá da teoria? A corrente no TL431 vai se comportar como num diodo Zener. Vai depender da carga. Quando a carga consumir a máxima corrente, é o que está escrito no diagrama, você tem que prever uma corrente mínima para o TL431 funcionar. No Zener é a mesma coisa. O fabricante diz que a menor corrente para o TL431 funcionar é 1 mA. Então, só para prevenir, vou considerar 2 mA. Sugiro que você faça isso também. Agora é só usar a lei dos nós e somar todas as correntes. A corrente que está entrando no nó é 40,33 mA. Essa é a corrente que passa por R10. Agora temos tudo para calcular R10. A resistência R10 é igual a 74,4 ohm. O valor comercial mais próximo é 68 ohm. Devo escolher sempre para menos. A corrente a mais vai ser absorvida pelo TL431. Vou calcular agora a potência nessa resistência. A corrente agora, depois de corrigir R10, é igual a 3 volts dividido por 68 ohm. Isso dá 44,11 mA. Vou corrigir no diagrama. A potência é o produto da corrente vezes a tensão na resistência R10. Isso dá 0,132 watts. Bem baixinha. Uma resistência de 1/4 de watt ou meio watt resolve. Em suma, todas as resistências estão no padrão. Vou considerar meio watt. O Raimundo vai gostar dessa informação. Esse é o diagrama final. Para quem acompanha o canal do Professor Bairros, não foi difícil, não é mesmo? Bem, agora você já sabe quem vem primeiro. Escolha primeiro R2, que deve ficar ao redor de 250 ohm. Escolhido uma, parta para a escolha da outra.
sabendo que a corrente vai ficar ao redor de 10 mA. Então, R1 será de baixa potência. Poderá ser um resistor, um potenciômetro, um trim-pot. Você viu nesse tutorial como escolher as resistências R1 e R2 no TL431. Será que essa regra é usada com outros componentes reguladores de tensão? Sim, veremos em breve. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim, é www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!